Estamos aqui novamente juntos para conferir o programa do Observatório Social do Brasil, ODS, para você. Esses conteúdos que afetam o seu dia a dia e são muito importantes para o nosso contexto, tanto nas nossas cidades como mundialmente. Afinal, lembramos que os ODS foram uma iniciativa da ONU em prol da sustentabilidade para termos um planeta melhor, começando hoje e principalmente garantindo essa sustentabilidade para as futuras gerações. Lembre-se do que falamos no nosso primeiro programa. A mudança que queremos ver no mundo começa com a gente, aqui aonde a gente vive. Vamos para o nosso 8º programa. Olha só, já passaram aí 7 programas e você pode rever todos eles aqui no nosso canal do YouTube. Então acesse, procure aí todos os nossos ODS, todos os programas que nós falamos. São conteúdos muito importantes para você, para o seu dia a dia, para a sua cidade, para você entender como os ODS realmente revolucionarão a nossa vida, como eles podem transformar o nosso mundo, a nossa cidade. Então, procure, veja aqui no nosso YouTube todos os nossos programas para que você possa entender bem como você pode ajudar e participar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também eu gostaria que você recomendasse para outros seus amigos, para os seus familiares, afinal, todo mundo precisa participar. ODS é para mim, para você e para todos nós. Nós precisamos participar para que o nosso mundo fique melhor. Diz aí para a gente também o que você está achando dos nossos programas. Eu gostaria que você colocasse aí um comentário no nosso chat do YouTube, para que você possa mostrar se você gosta mais desse ou daquele ODS. Você já escolheu um ODS para você? É importante, gente. Vamos lá. Vamos colocar aqui os seus comentários, vamos nos ajudar aqui, ajude o Observatório Social do Brasil, para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdos importantes para o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos muito importantes, que afetam realmente a sua ida na praia, a sua ida a um parque e outras situações que você participa. Nós vamos falar sobre vida na água e vida terrestre, que são os ODS 14 e 15. E nossa convidada de hoje é a Eva Gislaine Barbosa. A Eva, ela é doutoranda pela Pontifícia Universidade Católica, ela é mestre também pela PUC e é participante dos grupos de pesquisa da área de bioética, coordenadora do Clube da Água, pesquisadora voluntária do Grupo de Trabalho Jurídico e Articulação Nacional pelos Direitos da Natureza, UNICAP. Então, Eva, estou muito feliz de receber você aqui, desde já agradeço muito a sua participação e a sua vontade, né, de poder contribuir conosco, participar conosco, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a vida nos mares, a vida na água e a vida terrestre. E eu queria deixar aqui uma mensagem já com você. Conservar, proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos oceanos, dos rios, dos mares, dos nossos recursos marinhos e também dos ecossistemas terrestres, florestas, combater a desertificação, a degradação da terra e a perda da biodiversidade para o desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa missão. Não é só daquela pessoa que trabalha, que recebe um salário para fazer isso. Você também tem que participar. Vamos lá, Eva, é com você agora. Oi, obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, ao Observatório. Eu acredito nesse trabalho, eu acredito que nós podemos transformar realmente as nossas realidades. E eu trouxe aqui comigo alguns materiais, algumas reflexões, porque eu sou teóloga, então não tem como não colocar todo esse contexto. Eu vou compartilhar com vocês um slide para poder... para a gente poder ir refletindo junto, né, a respeito do que seria
essa vida no nosso planeta e as nossas responsabilidades. Eu não sei se vocês todos sabem, né? Mas a gente sempre, quando pensa no oxigênio, a gente pensa que o oxigênio vem só das plantas terrestres, né? Só vem, né, do mundo do universo terrestre, mas não. O nosso oxigênio ele também vem vem dos oceanos, né? A parte 70% do oxigênio que chega até nós, ele vem da água do mar, né? A respeito das plantas, né? Que tem, né? Nesse sistema. Aí eu pergunto assim, como que a gente está cuidando desse nosso pulmão, né? Digamos assim, né? Eu trouxe um vídeo bem rapidinho que explica mais ou menos o que está acontecendo. O mar, além dele ser belo, né, a gente gosta, o mar também é um espaço de morada, né, morada de seres e também alimenta muito todos os seres humanos se alimentam realmente de muitas do mar, né? Só a gente observar que tudo que costeia os continentes, as ilhas, elas dependem diretamente do alimento que sai do mar. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quase a metade da população mundial vive em áreas costeiras, e a sua alimentação depende diretamente dos alimentos que o oceano fornece. Mas nos últimos anos, uma nova ameaça surgiu para todo esse ciclo. Algo que só agora começa a ser entendido. E que põe em risco todos os ecossistemas do mundo inteiro. E eu não estou falando do aquecimento global. Pois bem, meus amigos, vocês viram, né? Que agora não é só o aquecimento global que vem interferindo nos nossos oceanos, também a poluição, o lixo que nós jogamos, né? De casa, que nós não conseguimos fazer a correta separação, né? Principalmente quando chega numa praia, a primeira coisa que você gosta de ver é o ambiente limpo, água limpa, e a gente pode observar que no Paraná nós tivemos agora, acabou uma temporada, e um dos lugares que o pessoal gosta de tomar banho estava com problema de banho por causa do esgoto, né, que é despejado no oceano. Então, totalmente desrespeito. Então, não é só um problema da cidadania como cidadã, é um problema também de políticas públicas, que precisa ser desenvolvida diante desse cuidado, né? Na reportagem do ano passado, eu estou tomando exemplo aqui como as praias, o litoral do Paraná, porque nós também tivemos um alagamento da areia. E daí, como eles tiraram toda aquela vegetação da restinga para fazer esse alagamento, houve um dia que houve um temporal muito forte. E a areia que estava nesse espaço entrou para dentro da cidade, causando prejuízo, trazendo vários problemas respiratórios, né? Então, a conservação, tanto do mar quanto da restinga, que fica em volta dessas praias, é importante. Às vezes o pessoal fala, para que colocar esse espaço grande, né, entre o mar e as casas? Porque é um limite de proteção, é um limite de cuidado. Então, não é uma necessidade só como cidadã Eva, mas também para os governos, né? Eles também têm que atuar diante desse cuidado. Então, eu coloco uma dessas reflexões a respeito desse primeiro objetivo, do objetivo 14, e também coloco, agora eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo 15, que é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas. Aqui eu coloquei uma imagem de abraçar a árvore, mas não seria só abraçar, né? Seria conviver, saber que ela, como disse São Francisco de Assis, né, tratá-la como irmã. O Papa Francisco fala na sua carta, Laudato Si, fala que não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única crise, né, complexa e socioambiental. As diretrizes para a solução requer uma abordagem íntegra para combater a pobreza e devolver a dignidade aos excluídos, e simultaneamente cuidar da natureza. Então, o Papa Francisco foi muito certeiro
documento trazendo essa referência, né? Então, o meio ambiente, como nossa casa, é por excelência um ambiente de sobrevivência e de convivência social. É o lugar onde se realiza as condições ecossistêmicas naturais e sociais para a realização de uma continuidade de vida de todo do organismo, né? Todo organismo. Nós precisamos, né? Nós precisamos da terra, nós precisamos do ar, nós precisamos da água, e a gente tem que ter essa consciência de cuidado. Então, nós temos que, não podemos isolar. O ser humano não é isolado do planeta, né? Então, nós temos os 3 princípios dessa sustentabilidade, que é o desenvolvimento econômico. Nós temos que pensar numa economia que traga os benefícios para a natureza também, que ela não seja só capitalista, que ela não seja só para alguns, mas ela pensa num total, né? A economia solidária também, que foi oferecida pela economia de Francisco e Clara, também, que traz diante do Pacto Educativo, junto com o Papa Francisco, ele faz essa nova virada de chave. Eu não utilizo os recursos da natureza, eu penso de como cuidar desses recursos, né? A equidade social e a proteção ambiental, porque nós não temos outro planeta para morar, se não temos outro líquido melhor que a água para cuidar de todos nós, né? Então, que seja gratuito e disponível para todos. Então, não basta só ter o dedo verde, a gente tem que ter uma consciência de pertença comum, né? Aqui eu peguei uma digital com uma foto tirada de um tronco de uma árvore quando foi cortada, e quando ela foi tirada de cima, ela mostra as digitais, sabe? Então, ela também tem, né? Muito parecido com as nossas digitais. Então, essa consciência de pertença aos cuidados da terra. Então, e outra coisa, nós não podemos nem pensar como separados da natureza. Então, a natureza, ela possui um valor intrínseco, que não foi dado por nós. Enquanto tal, ela é portadora de direito, e eu estudo sobre isso, né? O como nós precisamos dar voz à natureza, porque ela é usurpada, ela é aproveitada, né? Então, a natureza, ela tem o seu valor agregado. Eu não preciso falar o valor de uma água quando eu estou com sede, eu só sei o valor dela quando eu estou num ambiente onde não tem água, não tem esse recurso, e eu preciso cuidar da minha saúde e sobreviver. Então, ela se torna intrínseca e automaticamente ela se torna um valor que não se pode dar. Você não consegue. Se alguém te oferecer no meio do deserto um copo de água gelado, você vai pagar tudo que você tiver no seu bolso. E a gente tem que tomar muito cuidado, que hoje estamos tendo políticas, né, para que a gente consiga que seja. Há uma PL 4546 que ela quer privatizar a água. Então, nós temos que tomar muito cuidado diante dessas políticas que também não veem a água ou os elementos da natureza como um recurso, como um bem comum, né? Então, essa cultura do cuidado que a gente tem que cuidar é que garante os direitos de cada criatura participar da realização do tudo, como criatura e criação. Os direitos estão vinculados à vida, né? Que não só tem que ser defendida, mas também propagada. Nós temos que pensar como uma comunidade da criação. Eu acho linda essa forma da gente pensar. Não sou eu só que vivo nesse mundo, eu preciso desse mundo para viver. Então, a perda da biodiversidade acontece devido aos padrões de venda e consumo. E os cuidados, né? Esse consumo, diga assim, é descartáveis, né? Em alguns países já não se utiliza mais plásticos, né? Usam-se só vidros, né? Coisas retornáveis. Nós temos que ter essa educação. Nós somos educados para consumir. Essa é a realidade. Enquanto tem, eu vou consumindo. Mas nós temos que reverter isso. Nós temos que ser educados para cuidar, educados para promover a vida. Então, é muito importante a gente estar colocando isso. Então, o ser humano, ele não é autossuficiente. Não é. Tem que se cuidar com isso. Eu tenho que preservar todos esses bens, porque não é só meu, né? Ela é de toda uma vida, né? Eu preciso dos outros seres para me alimentar, eu preciso da planta, eu preciso dos animais, então tem toda essa necessidade, né? Então, o ser humano, ela tem que promover uma vida digna e cheia de vida, né? Cheia de elementos, né? Manter-se vivo necessita cuidar da vida e da existência de outros seres que habitam nessa casa comum. Então, eu preciso de colocar esse espaço. Quem fala muito dessa ética do cuidado é Leonardo Boff, né? Leonardo Boff, ele fala assim, eu gosto muito dessa fala dele, o cuidado necessário.
Então, a categoria do cuidado vem ganhando força sempre que emergem situações críticas. E eu pergunto para vocês, estamos passando por situações críticas? Estamos vendo os problemas climáticos, nós estamos vendo as poluições que cada vez mais vão avançando terrenos e o governo não sabe o que fazer. E tem outra, nós estamos recebendo lixos até de outros países. Temos que tomar cuidado com isso, né? Vem containers, chegam em nossos portos aí, né? Não sabem de onde vem, para onde vai, então nós temos que, não querem ir naquela região daquele país, manda para os países mais pobres. Então nós temos que ter uma consciência de cuidado. Então essas situações críticas, é ela que permite que as crises se transformem em oportunidades de purificação e de crescimento. É uma grande oportunidade que estamos tendo agora de verificar as nossas idas para o mercado com uma sacola retornável, com uma sacola não sendo de plástico, né? Não trazendo a sacola de plástico, não promovendo a sacola de plástico. É uma oportunidade quando eu for pedir um lanche, né? Não pedir lá o copo plástico, nem o canudo plástico, mas ter, né, um recipiente, um copo seu que te utiliza. Nós temos que adotar o copo seu, né? Eu, pelo menos, ando com o meu copo. Quando eu chego num local, eu não peço canudinho e nem peço copo plástico. Eu tenho o meu copo. Então, assim, é uma forma de reeducar, uma forma de contribuir para esse espaço da natureza. Então, o grande paradigma do cuidado é um novo modo de habitar a Terra, né? Nós temos a biocivilização. A gente olha para a natureza como pertença, não com algo a ser usufruído, né? Então, a boa não só para os humanos e amigável com a natureza. Então, a justiça, que é o tema que eu trabalho de pesquisa, e o cuidado são pilastras para os quais se sustenta a morada humana, que produzem a possível felicidade e a suficiente bem-estar para todos. A biocivilização que queremos deverá sustentar nesse tipo de ética boa para os humanos e muito amigável, né, para a natureza. Nós temos que cuidar entre si. Nós somos pertencentes a um planeta, a um ambiente, a um ecossistema que precisa também das nossas respostas. Seguramente, um dos grandes desafios existentes consiste em cuidar de si mesmo, não é mesmo? Nós mesmos não sabemos quem nós somos. Muitas vezes fazemos atos que depois falamos, nossa, por que eu joguei aquele lixo pela janela? Então, nós temos que refletir a respeito disso, né? É mais complexo e mais indecifráveis para o ser humano. Então, a gente tem que trazer essa reflexão. E o que é o ser humano diante da natureza? Eu trouxe aqui uma frase do Blaise Pascal, né, de 1662. Ele colocou assim, o nada diante do infinito e um tudo diante do nada, um elo entre o nada e o todo, mas incapaz de ver o nada de onde veio e o infinito para onde vai. Então, o ser humano traz toda essa... Nós não entendemos a nossa missão, o nosso trabalho, né, o nosso comprometimento, não só como cidadão, mas como pessoas cristãs que querem um mundo melhor, né, que promove um mundo melhor para as demais pessoas. Então, cuidar da terra é assumir com gratidão o fato que somos terra, que sente, que pensa, que ama, que cuida, que venera, e sabe-se, portanto, da divindade, do mistério do universo. Cuidar da terra um último termo, é cuidar do templo do qual Deus, comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo já estabelece sua morada, a criação toda e que se eterniza fazendo a parte de sua inefável realidade. Lembrando também que nós somos um país laico, não é mesmo? E a natureza, tanto o mar quanto as florestas, como teóloga, é um espaço do sagrado. Muitas religiões originárias utilizam a natureza, né, como um espaço da morada dos seus encantados. Então, quando a gente degrine, né, é como se você jogasse lixo, você vai visitar uma pessoa e joga o lixo dentro da casa dela. Então, para esses povos originários, para esses povos de matriz africana, quando nós agredimos a natureza, quando nós poluímos a natureza, nós estamos ofendendo as suas, né, a sua raiz, a sua dimensão do sagrado. Então, o cuidado que nós temos que ter é o respeito diante da natureza. Eu acho tão bonito, certa vez nós trabalhamos com povos originários numa aldeia, e quando a gente foi entrar numa floresta, a pessoa, eu fui entrando, normal, mas a pessoa, o indígena, ele me segurou, né, e falou, primeiro você tem que pedir licença
para entrar na floresta. Então, é isso. E daí a mesma coisa foi no rio, a mesma coisa foi no braço do mar. A gente tem que aprender a ter respeito. Então, daí eu, né, acompanhada dessa pessoa, eu aprendi com ele a olhar a natureza como um espaço sagrado, um espaço para você perceber a importância desse cuidado. Então, ter essa consciência, ter essa sensibilidade de observar a água de uma praia onde eu estou e coletar o lixo que eu produzi e levar para casa, né? E chegar num parque, chega um momento de diversão, chega um momento do piquenique e também recolher todo o lixo que foi produzido e levar para casa e jogar, separar, né? Cada um no seu espaço de poder ser reciclado, é sinal de inteligência, sinal de respeito e principalmente de cidadania, porque esse espaço não é só seu, esse espaço é de todos e a gente tem que aprender a viver num meio comum, né? Viver bem, como diz os índios, né? Viver bem com a sociedade, com a natureza, né? E promover isso, porque nós somos finitos, né? Vamos embora. E que planeta queremos deixar, né? Que planeta estamos deixando? Qual é a água que eu estou deixando do mar para os meus filhos, netos, bisnetos? Será que eles vão ter oportunidade de mergulhar no mar ainda? Ou vai estar tão poluído ainda com os dejetos do esgoto? Outro problema também é o saneamento básico. Se a gente olhar em volta, nós ainda não temos, ainda tem pessoas que não têm água, né? E o esgoto jogado, aberto ao céu, jogado no mar, jogado em rios. Então, o Clube da Água traz essa proposta também da gente verificar quais as empresas que usufruem da água, né, e depois despejam essa água de volta contaminada, matando o rio, né, e matando os peixes que nela moram, e assim matando as plantas que estão em volta. Então, é todo um efeito borboleta, né? A gente começa fazendo o bem aqui, aplicando uma boa ação aqui, provavelmente ela vai se reproduzindo. Mas nós não podemos parar com esse, né, ser desestimulado. Muito pelo contrário, nós temos que iniciar, provocar em outras pessoas essa mudança. Então, quando eu ando com a minha sacola para ir na feira, para pegar as coisas, para ir no mercado, para buscar as coisas, as pessoas olham para mim e acham que eu sou um extraterrestre, né? Falam, mas por que tem a sacola aqui no mercado? Eu falo assim, não, é um lixo a menos que está sendo jogado, né? Um lixo a menos para a natureza decompor. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa observação diante tanto da água dos oceanos, quanto também na natureza, né? Ela faz parte do nosso DNA, e sem ela a gente não vive. Nós não temos espaço. E a natureza, ela sabe, Potter, em Bioética, no livro Ponte para o Futuro, ele colocou assim que o ser humano é o câncer do planeta Terra. E daí depois nós temos Hildegard de Bingen, que é uma santa católica, fala que a cura do homem está na Terra. Então, são dois escritores de épocas diferentes que trazem o mesmo contexto, né? Do quanto que nós podemos morrer, né, diante do que jogamos, do que colocamos na natureza, e o quanto nós podemos ter vida diante da medicina que utiliza os recursos da natureza, na homeopatia, em remédios. Então, tem alguns cientistas comentam que tem plantas que estão morrendo que podem trazer vários tipos de cura, só que nós não conseguimos chegar até ela, porque foi queimada, foi arrancada, não foi pesquisada. Então, por isso, nós temos que ter todo cuidado com qualquer plantinha, né? Temos que ser esses promotores do amor, ter uma biocivilização, entender que nós fazemos parte, não somos só seres humanos, mas nós somos seres humanos que vivem num contexto, que precisam de um contexto para sobreviver. Então é isso. A gente precisa cuidar, né, Eva? A gente precisa cuidar, proteger, valorizar. E você colocou aí, são realmente pequenos passos do dia a dia, da sua rotina, que você pode ajudar muito e pode trazer, como você disse, né, exemplo para outras pessoas também seguirem essas ações que vão colaborar
para um mundo melhor, para não termos a poluição, para evitarmos, né, esse lixo que se acumula em várias cidades. A gente percebe que hoje as pessoas elas têm um consumo muito forte, né? A gente vê sempre, né, como que os ODS estão interligados. Sempre eles vão entrando na área de um ODS, vai para o 4, para o 5, para a parte da saúde, para a parte da educação, eles sempre estão interligados. E a questão do lixo, né, a gente tem que lembrar que também é uma questão de saúde, é uma questão muito importante de saúde, porque aonde existe lixo, existe aí a proliferação de vários problemas, tanto de bichos, como também de problemas tóxicos, até de gases tóxicos, que podem piorar a saúde de cada um de nós. Então, é muito importante essa parte da vida terrestre, essa parte da vida da água, são elementos muito importantes para a nossa vida e que a gente não pode deixar de fora, a gente não pode ficar separado, ficar alheio, né, a todas essas situações que impactam muito, muito fortemente. Algumas das nossas cidades aqui no Brasil tiveram problemas de racionamento de água, e como foi difícil. Algumas das nossas cidades estão enfrentando problemas com lixo, como está sendo difícil. Algumas das nossas cidades também estão enfrentando desmoronamentos, né, nas rodovias, bloqueando rodovias aí, às vezes, por 2, 3 dias, uma semana, e aí fica difícil e atrapalha a vida de todo mundo. Então, a gente precisa realmente estar envolvido e participando dessa ação, dessas duas ações muito importantes. E a nossa equipe, né, do Observatório Social do Brasil foi colher algumas opiniões de algumas pessoas e depois, agora vamos assistir um pouquinho sobre o que elas pensam sobre esses dois assuntos que estamos falando hoje. Acho que isso tem que ser cuidado desde a nossa casa, né? Então, como não jogar azeite na pia, bitucas de cigarro que a gente vê em tudo que é lugar, diminuir o uso de plásticos, tentar uma alimentação também que você compre mais natural, que não use latinhas, né? Então, isso vem desde a nossa educação. Além de toda a nossa educação, precisa muito que tenha, para o povo ter essa consciência, que tenha bastante campanhas, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente teve uma campanha um tempo atrás de cuidar da nossa cidade, não jogar isso, todo mundo cuidando, e teve um trabalho excelente, que a gente vê que as pessoas têm até vergonha de jogar um papel na rua, né? Então, se a gente tiver bastante campanha sobre isso, as pessoas vão ter um pouco mais de educação a respeito disso. Então, é muito triste o que a gente vê. Eu vou para a praia, eu vou catando, se eu vejo um lixo, outra coisa, e vou catando. Tem gente que nem liga, né? Senta na praia, toma a sua cerveja e joga ali mesmo. Então, é isso que eu acho. Que multar as empresas também, né? Porque a gente vê o negócio de óleo que jogam, coisas que acontecem, mas que todo mundo tem responsabilidade com isso. A produção de lixo ela tem transformado significativamente o meio ambiente em todo o mundo, né? O aumento da produção de lixo, sim, está relacionado com o crescimento populacional, né? Ao consumo excessivo de bens e de consumo, principalmente em países desenvolvidos, né? Além disso, a produção de lixo ela tem os impactos sociais, especialmente em comunidades mais pobres e vulneráveis, que frequentemente são afetados pelos grandes lixões, né? E a falta de serviços adequados de gestão de resíduos. Então, você viu aí, olha só, muita gente participando, a gente sabe que as pessoas também tem aí a sua opinião sobre a água, sobre os mares, sobre a terra, e é importante realmente que as pessoas se envolvam nesse assunto. E agora vamos voltar aqui com a Eva, para que ela vai falar mais um pouco agora para nós sobre os ODS e como você pode também participar dessas ações que ajudam
ao nosso planeta conseguir a sustentabilidade. Pois é. Eu fico aqui refletindo a respeito das ODS, como você falou, né, Kênia, que elas estão interligadas, que elas são uma referência. Então, nós vivemos hoje um dos problemas com a fome diante do nosso país, e a fome, se a gente observar, ela também é um problema ambiental, né? Nós temos que buscar soluções, trazer essas alternativas, como diz o Papa Francisco, que não dá para a gente colocar a respeito de um problema social separado, dividido do problema ambiental. Nós temos as hortas comunitárias, que podem ser muito bem produzidas, cuidadas, né, sem degrinir todo o espaço da natureza. Nós temos várias leis, nós temos vários tipos de proteção, né, mesmo, diante da natureza, e às vezes a gente esquece, banaliza, acha que nunca vai chegar essa proteção diante dos problemas ambientais. Então, eu peço, né, convido, por favor, vamos olhar com mais carinho, né, com mais atenção a respeito dessas ODS e colocar que o mar, nós temos aí, o mar, nós temos só 30% do planeta sendo terra, o restante é oceano. Ele é um desconhecido para nós. Tem espécies lá dentro, né, nesse espaço que ainda não foram catalogadas, né, não são conhecidas. E como é belo a gente ficar admirando os corais, como é belo a gente ficar admirando os animais que neles vivem. Então, às vezes, a gente coloca... E agora, nos oceanos, estão tendo ilhas de plásticos que estão tendo, e os animais estão comendo os plásticos, e eles estão se tornando parte do organismo desses peixes. Então, nós temos... Vocês vejam a gravidade que é o lixo, a gravidade que é o plástico, né? O plástico já está se tornando como um elemento do organismo, tanto do animal, quanto do vegetal e também mineral. Ela já está se embutindo em algumas rochas, as plantas já estão se aderindo. Então, logo que nós vamos nos alimentar, se nós não tomarmos cuidados, vai ser uma produção plástica. Vai perder o seu sentido, até mesmo no organismo humano já está sendo encontrado, né, resíduos de plástico no nosso estômago, no nosso sangue. Então, nós já temos tanta coisa para a gente se cuidar do nosso organismo, e agora o lixo que nós jogamos pela janela do nosso carro, que jogamos na praia, o lixo que nós jogamos nos parques, também vai um dia acabar dentro do organismo humano. Então, essa reflexão eu trago para vocês. É super importante fazer a coleta, a divisão, né, diante do lixo. Observar o cuidado, o desgaste com a água, o cuidado com a água. Não ser assim uma pessoa que despeja, joga água abundante. Não, agora tem água, acabou, né, o problema da crise hídrica. Não, a gente precisa dar continuidade nesse processo, tratá-la com respeito, né? Mostrar para ela que ela é digna, mostrar para a floresta que ela é digna, né? Então, esse é o contexto com que eu venho estudando, que venho propondo essa observação do cuidado, como teóloga, como cristã, e principalmente como cidadã, porque ser cidadã exige de mim muito mais elementos, porque ser cidadã não é só a parte cristã que interfere. A parte cristã atende um universo meu, né, religioso, mas como cidadã ela aborda todo o universo, né? Ela aborda não só a questão religiosa, mas a questão também de sobrevivência. Então, eu deixo aí, né, Kênia, essas provocações, essa forma de repensar a natureza como um espaço sagrado, um espaço de convivência, um espaço de respeito, e que precisamos realmente não ter só o dedo verde, mas uma consciência verde. Mostrar que nós somos parte desse contexto e que sem ela não tem vida. E Deus mesmo falou, né, Jesus mesmo falou, que se nós teremos uma vida e uma vida com abundância. E que abundância será essa? Se a gente não cuidar das nossas florestas, das nossas águas,
Como é bom tomar um banho de rio, como é bom tomar um banho de mar, né? Sem ter uma garrafa batendo as pernas. Pular no rio, né? Com segurança que a água é limpa. Como é bom você poder desfrutar das coisas, né, da natureza. Mas se eu não fizer a minha parte, isso está acabando, né? Está se decompondo, né? Se transformando, né, em outras coisas que não tem, que não é o DNA originário, né? Que era para alimentar o ser humano, para cuidar do ser humano. E agora a gente vai acabar comendo plástico, se alimentando com plástico, vendo as coisas, vou olhar, mas isso aqui está tão bonito, parece até um plástico, vai ver? Já acabou se transformando no plástico devido à evolução. Porque as plantas, elas vão se evoluindo, né? Elas não ficam, elas vão se reaproveitando. Há pesquisas, né, que mostram que já temos alguns elementos do plástico dentro do DNA das plantas e dos animais também. Nós já estamos comendo plástico e não estamos sabendo. Que pena. Eu ouvi você aqui, Eva, e eu estava pensando aqui uma palavra que me veio à cabeça, que foi a vulnerabilidade, né? Como nós somos vulneráveis. A gente fica pensando, depois da pandemia até, né, que aconteceu, essa tragédia aí, levou a vida de várias pessoas, a gente vê como nós somos vulneráveis, nós somos muito vulneráveis, e a vulnerabilidade, na verdade, ela acontece também como um resultado das nossas ações, de tudo aquilo que a gente entrega para a natureza de forma errada, né, e acaba realmente impactando na nossa vida um pouco mais para frente ali, a gente vai ter que pagar um preço, e esse preço vai ser alto. Então, hoje é o dia de você, eu, todos nós, começarmos a cuidar disso e fazermos com que as nossas ações possam, juntas, mais para frente, melhorar o nosso planeta, trazer melhores resultados para as nossas gerações que estarão à frente desse mundo e também precisando dos recursos que hoje a gente desfruta. Estamos chegando, né, no nosso final do nosso 8º programa. Eu quero agradecer muito aqui a Eva, com a sua colaboração, com as suas reflexões, com a sua expertise, com o seu voluntariado. A Eva participa aí de grupos muito importantes para fazer as pessoas pensarem e também agirem, o que é mais importante, né? Até a gente teve aqui num dos nossos programas sobre a educação, uma parte muito interessante que fala sobre planejar, como se era planejar e agir. Não adianta você apenas planejar, você tem que também agir, colocar em prática, né? Você tem que planejar, refletir e agir para que realmente as coisas possam acontecer e realmente as mudanças venham de fato no nosso mundo do dia a dia. E eu gostaria que você lembrasse que nós temos aí mais 7 programas antes desse para você assistir, fazer parte dessa corrente do bem. Escolha o seu ODS, é importante, participe, converse com as pessoas. Eu tenho certeza que se você achar uma outra pessoa que goste de ODS, esse papo vai ser muito bom e você vai estar colaborando para a corrente do bem, as pessoas que realmente querem o melhor da nossa cidade, do nosso mundo. Nós teremos ainda mais 4 episódios, afinal um programa que vai ter 12 episódios, né? Manteremos aí. E no próximo programa nós vamos falar sobre 2 ODS também muito importantes, que são os ODS 8 e 9, que fala sobre o trabalho decente e crescimento econômico. É muito importante, é fundamental. Hoje a gente sabe como é importante as pessoas terem um trabalho decente e poderem realmente contribuir com o crescimento econômico. Elas podem contribuir e muito. E também vamos falar do ODS 9, que fala sobre inovação, indústria e infraestrutura. Tudo isso passa aí por você, passa por mim, e a gente tem que trabalhar esses assuntos na nossa cabeça, como disse a Eva, ter aqui, ó, a nossa cabeça, a cabeça verde, a cabeça sustentável, a cabeça que realmente quer fazer o mundo melhor.
E lembrando, nosso programa sempre é centrado nas pessoas, em você que nos dá a honra de assistir aos nossos programas, de estar ouvindo aqui os nossos conteúdos. E por isso eu peço que você colabore conosco, compartilhando esses conteúdos, levando eles mais longe, para que as pessoas possam também, outras pessoas possam ouvir e participar. É só você lembrar que você precisa falar um pouquinho mais sobre os ODS, mas também se inscrever no nosso canal, @OS do Brasil, aqui no YouTube, e acompanhar também nas nossas redes sociais, @OS do Brasil. Eu gostaria muito que você participasse colocando também os seus comentários. Isso é muito importante e nos ajuda, nos motiva a cada vez mais trazermos conteúdos importantes e que impactam diretamente a vida na sua cidade. Para melhorar tudo isso, para a gente ter realmente uma vida em abundância, e é isso que eu queria deixar como mensagem final para a nossa reflexão de hoje. Vida em abundância depende também da sua atitude. Muito obrigado pela sua presença, Eva, muito obrigado pela sua presença, você, espectador que nos assiste, e nos vemos na próxima semana, ok? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.